Olá, meu amigo, minha amiga, eu aqui novamente. Para quem ainda não nos assistiu, me apresento, sou Valmir Cardarelli. Eu sou o diretor da Academia Escola de Filosofia Livre, que é uma entidade sem finalidade lucrativa, sediada aqui na cidade de São Bernardo do Campo, e sempre com as portas abertas para aqueles que quiserem nos conhecer, nos visitar. Então estamos aqui com essa nova proposta, um canal da Academia, onde já de antemão eu peço para você, gostando de filosofia, gostando do nosso canal, que faça a sua inscrição, isso é muito importante, que dê seu like, o seu dislike. É muito importante porque a gente, com as inscrições no canal, com os seus likes, etc., a gente consegue, com isso, abranger, né, facilitar aí a busca do Google, facilita aí a questão do YouTube, não é? Isso é muito importante, para que a gente consiga divulgar a filosofia num momento tão delicado que o mundo está precisando tanto de uma referência superior, filosófica, sem tendências, sem parcerias aí com religiões, com política, aliás, bem isenta com relação a isso. Bem, hoje, o nosso tema, nós vamos falar aqui sobre inércia. E para falar sobre inércia, isso tem a ver com filosofia, na verdade, alguém deve estar se perguntando, talvez que tenha pesquisado aí no YouTube, encontra o nosso canal, o que a inércia, que é uma lei da mecânica, o que ela tem a ver com a filosofia. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, não podemos deixar de lembrar, né, que de um grande personagem histórico que veio somar a humanidade, é o Isaac Newton, nascido no século XVII, 1643, e falecido em 1727. O grande Isaac Newton, cientista que nos deixou, entre tantas outras coisas, 3 leis que baseiam a mecânica, que a primeira lei, né, desta que nós hoje vamos nos ater a falar, que é a lei da inércia, a primeira lei, deixa também a lei da superposição de forças e a lei da ação e reação. Então, dessas 3 leis, hoje nós falaremos especificamente sobre a questão da inércia, a lei da inércia. Então, eu me dei aqui o trabalho de uma tradução da lei, né, que todo corpo, a lei da inércia, todo corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por uma força aplicada sobre ele, né? Então, aí seria a tradução do que seria a lei da inércia. Eu tenho visto, com a minha experiência, dentro do campo da filosofia, da psicanálise, do estudo da psique das pessoas, e essa semana mesmo aqui eu tenho ouvido muito, em alguns lugares, alguns amigos, nos meios de comunicação, de que o Brasil ele precisa se reinventar após toda essa problemática que estamos vivendo, e o Brasil precisa se reinventar. As instituições precisam se reinventar, mas o governo precisa se reinventar, o Congresso Nacional precisa se reinventar, o nosso sistema de saúde precisa se reinventar. Só que eu não ouço ninguém falando que eu preciso me reinventar. E olha que interessante, isso não seria simplesmente já um primeiro ponto profundo de ligação entre a lei da mecânica da inércia, né? A lei que Isaac Newton apontou e definiu no mundo da ciência, ligado à nossa personalidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que a lei da inércia ela serve tanto para as questões físicas da mecânica, como também para as questões mais sutilizadas dos nossos corpos mais sutis, inclusive a nossa mente e o nosso emocional. Nós sabemos que, segundo a lei da inércia, quando nós temos um objeto qualquer, que nós colocamos sobre uma mesa,
Então ele não vai se movimentar. A tendência dele é que ele continue naquele estado, né? Então a definição aqui, que todo o corpo continua em estado de repouso, desde que, até então, né, que ele não seja, através de uma força externa, impulsionado para que se desloque daquele estado de repouso. E a partir daí, ele ganha uma determinada velocidade. Então a lei da inércia diz também que, não havendo obviamente o atrito, a resistência do ar, não é isso, numa condição de vácuo, ele vai continuar com aquela velocidade ad eterno, sempre mantendo aquela velocidade. Então, observe que, quando falamos de inércia, não falamos somente daquele estado de repouso. Nós falamos também de um estado inercial de movimento. Ou seja, então se algo está a 10 km por hora ou a 0 por hora, a lei da inércia diz: este objeto vai se manter a esta velocidade, seja ela 0, no estado de repouso, seja ela 10, 100 ou 1000 km por hora. Isso é muito importante entendermos. Por quê? Porque isso já vai nos levar a um esclarecimento sobre nós mesmos e nos tirar de um auto-engano. E esse auto-engano significa o seguinte: muitas vezes, por fazermos muitas coisas, nós não nos julgamos inertes. Só que o sentido da inércia, quando nós levamos para o campo da filosofia e da psicanálise, da psicologia, ele é mais profundo. E daí que está o link e o laço que eu quero fazer entre a lei da física na mecânica, né, com relação à lei da inércia que rege, então, a vida humana, a personalidade humana, tá ok? Muito bem. Nós sabemos que a evolução humana, ela se dá de uma maneira espiralada. Especificamente, a evolução do reino hominal. É isso que eu estou me tratando, ou seja, do homem. Então, como assim, Robert? Sim, olha, existem alguns outros reinos cuja a evolução se dá de uma forma contínua, dentro de um sentido cartesiano, uma linha reta. Essa impressão que nós temos, quando nós não analisamos profundamente, nos dá a impressão de que o homem também funciona assim, em linha reta. No entanto, não é assim que acontece. Nós funcionamos de uma maneira espiralada através de quântums. Então, o que é um quântum? Um quântum é uma medida de grandeza, uma menor medida de grandeza. Nós temos a física quântica, que assim foi determinada, exatamente por esse motivo, né? Que na raiz, quando surge a física quântica, perceberam que na análise das energias, isso se dava por quântums. Está aí o nome física quântica. Então, quem quiser, tiver mais interessado, que não é o foco aqui hoje, pesquisem sobre a origem da denominação, porque física quântica. Então, tem a ver com isso. E o homem não é diferente. Ele também evolui através de quantos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa evolução, ela se dá como se fosse um capacitor de energia. Nós temos alguns capacitores, isso dentro da eletrônica, que a função dele é acumular energia e vai liberando essa energia na medida do necessário. Então é mais ou menos isso. Nós temos as experiências do dia a dia, muitas experiências onde nós vamos nos interrelacionando com pessoas, nos interrelacionando com as questões da vida, do dia a dia, do nosso cotidiano, e vamos absorvendo essas experiências no primeiro momento, absorvemos a experiência, amadurecemos essas experiências, até que elas passem, então, a ser parte da nossa vida. Esse é um processo de aprendizado. O processo de aprendizado, ele sempre tem 3 fases, não é isso? Então, a fase do contato, depois da assimilação e depois da acomodação desse conhecimento.
Então, essas 3 fases, elas norteiam todas as questões da vida. E quando isso não acontece, a gente vai ver aqui na frente, nós caímos numa falácia evolutiva humana que tem a ver com a lei da inércia, né? Então, nesse tópico aqui, vamos ver a evolução, a nossa evolução espiralada. Então, a evolução espiralada vai se dando assim, em cima dentro de um eixo. Quando temos um eixo, partimos, né, de um ponto e mantemos um eixo. E vamos girando em torno desse eixo. Então, assim que vai acontecendo a evolução humana. Então, se você percebeu, aqui nessa evolução espiralada, ela vai se dando em processos quânticos. Ou seja, vamos criando, acumulando essa energia e criando um gatilho. Então, esse gatilho, quando ele dispara, na medida que conseguimos esse quanto, quando ele dispara, nós elevamos, podemos chamar assim, nós elevamos a nossa consciência. Então, isso é um processo evolutivo. É como se nós subíssemos uma escada. Então, você está ali subindo uma escada, então, em um determinado momento, você tem que tirar um pé do degrau, que está bem confortável, para poder colocar esse mesmo pé no degrau superior. E daí fazer aquele movimento com o corpo para subindo essa escada, e assim continuamente. Então, o nosso processo evolutivo, ele se dá mais ou menos dessa maneira. Então, através das experiências que são assimiladas, que começam a fazer parte do nosso dia a dia, das nossas ações, porque foram verdadeiramente assimiladas, então nós vamos conseguindo galgar níveis maiores de consciência paulatinamente. Ou seja, nós podemos afirmar então que toda mudança humana ela é paulatina, ela sofre um processo gradual, evolutivo. O que eu quero dizer com isso é que não acreditem nas mudanças bruscas. Nós não podemos confundir isso, né? As mudanças bruscas, as pessoas que se dizem que tenham evoluído rapidamente ou do dia para a noite, isso é muito complicado. Por quê? Suscita dúvidas. Porque isso não pode acontecer se a evolução quântica, a evolução por quantos, é verdadeira. Então, tendo como base, se confiarmos que essa evolução realmente ela é espiralada, em volta de um eixo, e ela é quântica, ou seja, ela vai acontecer na medida que vamos graduando a nossa experiência psicológica e, sobretudo, criando consciência sobre essas experiências, então, não podemos evoluir rapidamente. Então, toda evolução rápida, com certeza, talvez uma primeira impressão, ela possa ser rápida para nós, que estamos aqui como observadores, com certeza, se for de fato uma evolução, é porque ela acumulou muita experiência, isso pode acontecer, muita experiência, tem ali acumulada, e de repente disparou esse gatilho. Agora, esse gatilho não pode ter uma amplitude muito grande, porque a nossa psique, a nossa estrutura, ela foi feita, ela foi modelada para que a gente pudesse ganhar essa consciência vagarosamente, para que a gente vá se acostumando com essa nova consciência, que a gente vá acomodando essa nova consciência, e uma vez acomodados, assim como subir da escada, uma vez que os pés estejam firmes, aí então partir para uma nova experiência evolutiva. Bem, nesse contexto, existe aí uma grande armadilha, que eu vou chamar a atenção, que está dentro da questão da lei da inércia, uma grande armadilha, que é a zona de conforto. Então, o que é a zona de conforto? Na psicologia, nós chamamos a zona de conforto, é aquele patamar que você está vivendo, um patamar da vida, onde nós aparentemente eu digo porque a gente nunca vai ter isso nunca vai acontecer,
Mas aparentemente nós acreditamos que nós temos um controle sobre o nosso meio onde vivemos. Um controle sobre o nosso meio implica ter um controle também sobre as pessoas. Isso é muito comum. Isso a gente vê, por exemplo, numa família, num trabalho, numa relação de amizade. Nós caímos numa zona de conforto porque achamos que nós conquistamos na nossa vida, aquilo não vai mudar, né? Como se aquilo não estivesse sujeito a uma lei que os budistas especificamente denominam sobre a lei da impermanência, que aquilo vai ser permanente, ou seja, que aquilo não vai mudar jamais. E nós, acreditando falsamente nisso, nós caímos no que chamamos de zona de conforto. A zona de conforto onde nós, vamos dizer assim, colocamos para repousar toda a nossa parte da consciência ativa. E aí caímos numa passividade, por isso que isso chama a zona de conforto. Essa passividade, então, ela nos convida a não reagir mais, ou melhor dizendo, não ser mais proativo. Então, a nossa mente tem uma relação direta com isso. Tudo é um estado mental, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a nossa mente ela tem duas funções que eu poderia tentar simplificar para vocês. Uma função é a função ativa, ou seja, é quando você se coloca na proatividade. E a outra função, a outra parte dessa mente é reativa, onde nós aprendemos de uma forma inconsciente a reagir a determinados estímulos. Isso então nos conduz também a uma zona de conforto. Isso faz parte da zona de conforto. Ou seja, se você puder observar a sua vida, hoje, com certeza, 99% das pessoas que estão aí nos assistindo estão hoje provavelmente numa zona de conforto. Então, uma das características para identificar essa zona de conforto é que a sua mente ela vai funcionar normalmente na forma reativa e não na forma ativa. Ou seja, você tem lá um estímulo externo, então você liga a TV, você recebe lá um comando de voz de uma pessoa, né? Um comando lá de uma obrigação a fazer, e você simplesmente reage àquele primeiro estímulo. Ou seja, você vai fazer todos os dias as mesmas coisas. Normalmente é isso, mecanicamente, ou seja, caímos numa grande armadilha que se chama mecanicidade. A mecanicidade, ela normalmente não vem acompanhada da consciência, porque não seria mecanicidade, né? Seria uma repetição de hábitos reativos da mente, de maneira que isso tende a se repetir sempre de uma maneira igual, né? E sem ganho de consciência. Daí que nós fazemos então uma relação entre a lei da inércia, que ali Isaac Newton aplicava para as questões mecânicas, né, da ciência, e estamos trazendo isso para o campo filosófico para aplicar agora sobre a nossa personalidade. E olha que interessante, normalmente uma pessoa que está nessa zona de conforto, isso logicamente faz parte até da zona de conforto, ela perde a consciência dessas questões básicas da vida, até porque ela sequer imaginou que uma lei da mecânica pudesse se aplicar a ela, né, dentro de casa ou no seu trabalho, como personalidade, como corpo sutil e como mente, como inteligência vivente, né? Muito bem. Dentro ainda da zona de conforto, com relação, eu disse sobre o controle, né? O controle é aquilo que você acha. O que é um controle? Todo controle é falso, gente. Por quê? Porque nunca você vai ter 100% de controle sobre uma situação ou sobre uma pessoa, até porque esse controle, né, que deveria ser primeiramente um autocontrole, nós não temos nem sobre nós, o autocontrole. Então, como que você pode
se você não tem um autocontrole, como que você pode dizer que você controla uma outra pessoa, que você controla um animal, ou que você controla uma determinada situação? Não há como afirmar isso. Percebemos já no dia a dia, às vezes uma pequena colisão com o nosso carro, né? Alguém arranhou lá o paralama, nós perdemos nosso centro, às vezes por causa de uma bobagem qualquer, porque alguém de repente te xingou no trânsito, e sem motivo, no fundo, porque você está dando a força para aquele agressor e você perde o centro. Então, isso já demonstra que nós não temos sequer o controle sobre nós mesmos. E aí, dentro dessa zona de conforto, por isso que eu afirmei que é uma pseudo-segurança, né? Nós temos essa pseudo-segurança dentro da zona de conforto. Pseudo-segurança e pseudo-controle sobre as coisas. Essa zona de conforto e essa pseudo-segurança e pseudo-controle nos leva ao quê? Nos leva a nós desenvolvermos algo que se chama resistência àquilo que é o novo, resistência ao novo. Então, isso é uma outra característica de alguém que está numa zona de conforto. Além de ter uma falsa ideia de controle, uma falsa ideia de segurança, vai ter também uma resistência às mudanças. Isso é um fato. Então perceba que na nossa vida vão aparecer determinadas situações onde nós resistimos, nós somos resilientes a nos entregar ao novo. Ou seja, por quê? Porque isso exige muita energia. Isso vai exigir não somente energia, como também que a gente abra mão de algo, de um estado psicológico falso de conforto. Ou seja, isso vai exigir com que você abandone a sua zona de conforto para abraçar algo novo. Isso vai gerar a insegurança, ou seja, exatamente ao contrário do seu falso estado psicológico, né, dentro da zona de conforto. Isso vai se contrapor, ou seja, você mesmo, né, nessa atitude, vai se contrapor ao próprio estado de segurança, ao próprio estado de controle que você mesmo criou. Então, nós criamos um conflito dentro disso, um conflito psicológico. Esse conflito psicológico, com certeza, e normalmente, ele vai gerar as piores escolhas para nós mesmos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: inconsciente, logicamente isso está dentro do campo da ignorância, daí que a ignorância é aquele que ignora, né? Então eu posso, por exemplo, ignorar uma lei, né? E dentro do meu campo de ignorância eu vou agir contrário a essa lei. Quando a minha ação, eu escolho, né, uma ação que é contrária a uma lei natural, consequentemente, necessariamente, eu estou me agredindo. Então vamos supor, se eu pego meu carro a 100 por hora, 120 por hora, e colido por desatenção, por estar embriagado, alguma coisa assim, então a lei, que é a lei da inércia, né, ela vai acabar mantendo uma reação sobre uma ação que eu empreendi. Ou seja, se eu estiver dirigindo, com certeza, principalmente se estiver sem cinto de segurança, eu vou colidir, né, com o para-brisa, com certeza, com o volante ou coisa pior. Então isso está dentro da lei da inércia. Então toda vez que você desafiar uma lei da natureza, com certeza você vai receber uma reação dessa lei. Essa reação, ela não tem o intuito ou o cunho de punição, pelo contrário. Então jamais a natureza, né, ou esse grande pensador, essa grande consciência
criadora, com certeza ela não pensou nisso, porque não pode estar embutido a punição. Pelo contrário, então quando eu disse pelo contrário, significa uma ação amorosa, ou seja, nós recebemos aí um ensinamento. Então, fica como regra, se nós agimos pelas leis, o universo vai conspirar a nosso favor. Se nós deixarmos de agir pelas leis e agirmos contrário a essas leis, certeza, devido à terceira lei de Newton, né, ação e reação, nós vamos receber uma reação correspondente em mesmo valor e mesma intensidade da que provocamos. Estou aproveitando aí o mesmo mestre, né, o Isaac Newton, para pegar a terceira lei da mecânica e tentar colocar isso. Até porque, quando ele divide em 3 leis, ele divide por uma questão também didática, porque essas 3 leis, elas não se separam. No fundo, elas se aplicam conjuntamente, elas estão presentes na aplicação da vida, né, em toda a manifestação que acontece. Muito bem. Dentro ainda dessa resistência às mudanças, nós podemos desenvolver um outro raciocínio, que é a identificação que nós acabamos desenvolvendo com relação a tudo aquilo que nós temos contato. Então, olha que interessante. Durante a vida, nós vamos nos identificando. Nos identificamos, por exemplo, com a nossa personalidade, com o nosso físico. Nós nos identificamos com aquilo que nós estudamos, com as nossas profissões. Nós nos identificamos com os nossos amigos. Nós nos identificamos com o nosso país, com a cultura e assim por diante. Então, onde está a questão que liga a inércia à identificação? Observe, olha, se nós nos identificamos com isso, nós acabamos gerando um apego. E aí que entra o problema. Porque a identificação, quando eu me identifico, eu me vejo naquilo. Então aquilo acaba fazendo parte de mim, no primeiro momento. No segundo momento, eu desenvolvo um apego àquilo ou àquela pessoa, ou àquela ideia, ou aquela situação. Isso é importante de se enxergar, porque sempre quando há uma identificação e um apego, nós nos tornamos resilientes a uma mudança. Isso está dentro, né? Isso tem a ver com a nossa zona de conforto também. E, necessariamente, dizendo, tem a ver com a lei da inércia, ou seja, aquela lei que nos mantém do mesmo movimento, a mesma velocidade, ou se estamos no estado de repouso, ou a x velocidade. Tem uma observação que eu vou fazer aqui, dentro da definição de Isaac Newton, uma observação filosófica e também científica, né? Então, logicamente, não sou eu que estou fazendo isso, longe de mim querer corrigir Isaac Newton, mas dentro da história e da física e da mecânica e da ciência, depois de Isaac Newton, apareceu lá o grande Albert Einstein. Então, onde que Albert Einstein tocou como mudança? Porque o grande nome Albert Einstein? Porque dentro dos princípios básicos, uma das coisas que ele levantava, os princípios básicos da física, ele contrapunha o Isaac Newton, e daí que ele foi bastante perseguido na época, inclusive não teve crédito no início. Os próprios professores das universidades, os professores dele inclusive, praticamente nenhum deles deu crédito primeiramente para o Albert Einstein, exatamente porque estava consolidada a ideia de Isaac Newton, aliás, em cima das leis de Isaac Newton se depositava toda a questão científica. Então tínhamos como base de que as leis de Newton eram
verdadeiras e imutáveis. No entanto, me aparece o Albert Einstein e diz, não, isso não é verdade. O Isaac Newton não tinha razão. Então imagina isso, o impacto na época, de você contrapor um mestre, né, que era considerado um mestre pai da ciência, com certeza foi um grande impacto. E onde que está a questão que eu posso mostrar aqui dentro dessa definição do Isaac Newton, que todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, aí está, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre ele. Ora, a questão da linha reta é discutível. Por quê? Porque quando o Albert Einstein começa a publicar os seus trabalhos, e dentro da questão da lei da relatividade geral, ele diz o seguinte, que o tempo e o espaço, eles não são fixos. Isso que foi de encontro com o que Isaac Newton colocava, porque o Isaac Newton, nas suas formas, nas suas bases científicas, ele partia do pressuposto de que o tempo, tanto o tempo quanto o espaço, eles eram fixos. E aí, então, Albert Einstein, na teoria da relatividade, fundamentou, mostrou que o tempo e o espaço, eles não são fixos. E aí, coloca em dúvida a questão da linha reta. Por quê? Porque ele mostrou que o tempo fazia a curva, o espaço também fazia a curva. Então, o tempo e o espaço são duas dualidades. Um está em função do outro. Dualidades, yin e yang. Então, quando nós afirmamos, ele afirmou melhor, que o tempo e o espaço não eram fixos, então se muda a concepção de muitas coisas dentro da física. E foi daí a resistência na época de se levar em consideração os trabalhos do Albert Einstein. Então, se o tempo e o espaço não são fixos, então observem que ele mostrou, inclusive perto dos buracos negros, dos grandes astros, havia ali uma deformação do espaço. Então, o espaço já não é mais reto. Então, o espaço ele faz curvas. Ora, se o espaço faz curva, então pode-se afirmar que a menor distância entre dois pontos já não é mais uma linha reta. Porque se o espaço faz curva, então seria uma curva e não uma linha reta. Então daí, não é exatamente uma correção, mas é uma observação. Até porque as leis de Isaac Newton, e os cálculos inclusive, continuam até hoje sendo verdadeiros para curtas distâncias. Porque uma reta, ela existe sim dentro de uma curta distância. No entanto, quando nós falamos de milhões de anos-luz, já não é mais verdadeiro. Porque aí entra a lei da relatividade e os ajustes necessários que são feitos nas fórmulas matemáticas para que se ajuste a isso, porque a reta, no fundo, ela só existe em um determinado espaço. Quando nós falamos de um espaço muito grande, de longas distâncias, então há de se obedecer à lei da relatividade. Ou algo, quem sabe, virá aí mais para iluminar a mente humana. Tá ok? E que isso tem a ver com a nossa aula aqui, com o nosso bate-papo sobre a inércia? Bom, tem tudo. Por quê? Porque isso define a questão da evolução humana, que a evolução humana ela não se dá em linha reta. Ela se dá, como eu afirmei, ela se dá em espiral. Tá ok? Então, significa também que a nossa vida, ela se dá de uma maneira espiralada. Na verdade, tudo funciona assim. E essa resistência às mudanças, e o apego e a escolha do nosso pior, está no sentido de que, por nós não percebermos essas leis e como que as coisas evoluem e como que elas se processam, nós cometemos muitos erros. Então, por exemplo, não enxergamos
nós não enxergamos com nitidez uma determinada escolha. Então, a isso nós damos o nome de falta de discernimento. Então, como nós não temos um entendimento do todo, do amplo, nós cometemos determinados erros. Isso é muito comum, faz parte da evolução e faz parte da vida humana. Está lá o dito popular que diz, né, que o errar é humano, certo? Errar é humano de fato, errar é humano. Persistir no erro já não é tanto, né? E aí que eu queria também gastar um pouquinho do nosso tempo para conversar, que a gente chama do engodo evolutivo. O que é o engodo evolutivo? Tem a ver com a nossa questão circular, né? Onde nós nos enganamos, né? Por isso que eu chamo de engodo evolutivo. O engodo evolutivo tem uma relação direta com a maioria hoje das pessoas e de como elas tocam a sua vida. Então, o que quero dizer com isso? Que muitas vezes, gente, nós temos a falsa impressão, é uma falsa impressão, de que nós estamos evoluindo. No entanto, isso não é verdade. Nós achamos que estamos, mas não, isso não está acontecendo de fato. Seria mais ou menos assim, como alguém, de repente, subir num carro, num automóvel, né? E alguém lá atrás levantou as rodas de tração do carro, as rodas de tração do carro, num macaco hidráulico, né? E a pessoa sobe, ela liga o carro liga. Ela fecha a porta, e aí ela começa a acelerar, as rodas, que são as rodas de tração, elas vão girar, né? Porque você tem ali o motor funcionando, você tem lá o eixo, carnal que leva a força às rodas, e essas rodas vão girar, só que elas estão girando em falso, porque o veículo, o carro, ele está elevado por um macaco hidráulico. Então, o que está acontecendo? Ele vai perceber que o contagiro, ou seja, o motor, vai mostrar, o ponteiro vai mostrar que está em determinada rotação o motor. Então ele vai dizer, nossa, o carro está andando. Aí ele vai olhar o marcador de combustível, depois de um certo tempo, vai marcar que está consumindo o combustível. Sim, está consumindo combustível. E aí ele vai olhar o odômetro, que marca lá a quilometragem percorrida, ele vai perceber que o odômetro também está marcando o percurso, está aumentando a marcação ali da quilometragem. Então ele vai ter certeza de que o carro está em movimento, no entanto não está em movimento. Por quê? Deixa eu pegar aqui uma aguinha, né? O que acontece? Esse engodo evolutivo. Da mesma maneira, isso acontece com a nossa personalidade. Isso tem a ver com a lei da inércia. Que percebo na definição de Isaac Newton, que ele diz que quando o corpo continua no estado de repouso ou de movimento uniforme. Ou de movimento uniforme. Então observe, olha, nesse caso, nesse exemplo aí, simples que eu dei, a pessoa está consumindo combustível, está desgastando o motor, está marcando no odômetro, está marcando lá o RPM, lá a rotação do motor. No entanto, ele não está saindo do lugar. Mas a impressão que dá é que ele está evoluindo, é que ele está avançando, que ele está correndo. Quando nós levamos isso para o campo da nossa psique, acontece exatamente a mesma coisa. Eu me lembro aqui de um filósofo chamado Sêneca, ele chamava isso de preguiça agitada. Ele dava esse nome, preguiça agitada. Então o que é a preguiça agitada? Preguiça é um vício, certo? Que tem a ver com a indolência e que tem a ver com a inércia. Essas três coisas andam juntas. A preguiça agitada é a pessoa consciencialmente preguiçosa, mas que faz muitas coisas, mas não sai do lugar. Então, exatamente o exemplo do carro que eu dei, né? Não sai do lugar.
Então vamos lá. Imagina você aí na sua vida, você trabalha, você acorda de manhã, acorda cedo, né, de família, você estuda, você já fez até uma faculdade, né, faz um curso de especialização, um curso de pós-graduação, etc. E vai vivendo, vai tocando a sua vida. No entanto, você esqueceu de um detalhe. E esse detalhe é exatamente o acumular, o quantum, aquilo que nós falamos aqui no começo da aula, o quantum. Acumular o quantum seria acumular a energia de conhecimento, do verdadeiro conhecimento, que eu disse que se divide em 3 partes, e já vou dar as qualidades do discípulo que vai completar isso. Eu quero dizer o seguinte, que quando nós estamos vivendo na matéria, nós necessariamente, aliás, não necessariamente, nós colocamos consciência naquilo que estamos fazendo. E quando nós não colocamos a consciência, é porque nós corrompemos, houve uma corrupção aí entre as leis e os princípios que regem a matéria, das leis e os princípios que regem os valores espirituais, os valores superiores, os arquétipos a qual Platão tanto se referenciou nas suas obras. Os arquétipos são ideias perfeitas. Ele dizia, né, que os deuses criaram o mundo, é um mundo arquetípico, são os arquétipos, onde ali deixaram as ideias perfeitas sobre as coisas. Então imaginem assim, tudo o que nós manifestamos, nós só manifestamos por conta de haver já uma ideia anterior, uma ideia perfeita, daquilo que nós criamos, daquilo que nós manifestamos na Terra. Então, essa manifestação, ou seja, esse modelo de vida que nós acabamos criando para nós, ele não poderia estar desconectado desses arquétipos, que eu chamo aqui de arquétipos espirituais. Ou seja, para que a gente consiga criar e manter esses arquétipos vivos, que aqui eu estou chamando de consciência, a consciência é exatamente você ter a noção viva disso. Você não pode desconectar os valores do espírito com os da matéria. Quando você faz isso, eu chamo isso de corrupção. Corrupção é corromper. Daí que vem esses conceitos débeis ou materiais, onde nós achamos que corrupção é um peculato, né? Corrupção é você dar algum dinheiro para um funcionário público, talvez para fazer vistas grossas a uma determinada ação, atitude que você teve, né? que tá infringindo a lei. Corrupção não é isso. Isso é resultado da corrupção. Ou seja, o estado de corrupção, isso é um estado de consciência. Corrupção é um estado de consciência, não é uma ação em si. A ação vem depois, a ação é consequência. O estado de consciência corrupto é aquele que valoriza apenas as coisas da matéria. Então, o acumular bens, né, o ter, ou até fazer para ter, tá certo? Tudo isso eu estou dizendo sobre o império que nós criamos material. Então, a nossa consciência, a nossa consciência corrompida, ela acaba valorizando demais essas coisas. E quando nós fazemos isso, ou seja, estamos no estado de corrupção, nós perdemos o link evolutivo. Ou seja, nós não conseguimos acumular o quantum para que a gente possa galgar esse patamar, disparar esse gatilho evolutivo. Nós dizemos assim dentro do campo da filosofia, que de tanto mudar, um dia alguém se transforma em uma pessoa diferente. Porque ela vai mudando aos poucos, vai acumulando isso, mudando consciencialmente, ela vai mudando, e um dia ela se transforma numa pessoa melhor. E de tanto se transformar, um dia ela transmuta numa pessoa melhor. Agora, para que isso de fato aconteça, ou seja, para que essa espiral ela funcione no sentido evolutivo, nós necessariamente precisamos atuar de uma forma inteligente com a lei da inércia. Está ali, Isaac Newton, que é uma lei natural, na verdade. Ele simplesmente aplicou isso à mecânica.
e definiu de uma maneira mais didática. Isso que ele fez, aliás, um gênio, né? Porque só os gênios conseguem enxergar o óbvio. E o que ele fez é o óbvio, né? Isso, mas só um gênio para fazer isso, como ele foi. E é ainda, não é? Com certeza. Então, só voltando aqui nesse modelo evolutivo, para a gente trabalhar já no final, esse modelo evolutivo está atuante na nossa vida. Então, a grande maioria das pessoas, gente, com certeza, elas fazem muitas coisas, mas elas não se transformam com aquilo. Né? Que a nossa visão filosófica do trabalho, por exemplo, tem tudo a ver com isso. Para nós, um trabalho, ele não vale exatamente por aquilo que ele te remunera, mas ele vale, sobretudo, pelo aquilo que ele te transforma. Ou seja, como você se transforma com aquilo. Né? Porque o dinheiro, talvez um parabéns, um reconhecimento, isso são consequências de um trabalho bem feito. Né? Consequência de um trabalho, e não o objetivo principal a ser alcançado. Isso eu chamo de consciência. Então, quando você coloca a consciência daquilo que você está fazendo, no momento presente, você coloca a consciência, você faz esse link. Você consegue trazer, linkar tanto os valores espirituais, que são os valores do nosso eu superior, com os valores do eu inferior. E aí você consegue criar essa mecânica inteligente, mecânica viva, evolutiva. Não é que isso, talvez alguém esteja pensando, mas isso então é sair da inércia? Não. A inércia não tem como você sair da inércia, porque a inércia é uma lei. Então nunca queira isso, vou sair da inércia. É como você querer sair, por exemplo, da lei da gravidade. Como que eu vou sair da lei da gravidade? Não tem como fazer isso, mas tem como você utilizar essa lei da sua vida de uma maneira inteligente. Então, se na lei da gravidade eu não vou saltar essa janela, porque eu sei que vão me prejudicar, eu vou cair, então o que eu faço? Eu desço a escada, pego o elevador, tá certo? Então, e sem a lei da gravidade, eu não conseguiria viver. Você imagina que eu não conseguiria fazer esse vídeo, eu teria que estar amarrado aqui com minhas pernas amarradas no solo, porque eu estaria flutuando. Então, a própria máquina estaria flutuando. Ou seja, não se preocupe em sair da lei da inércia, mas se preocupe sim em utilizar a lei da inércia, trabalhar com ela em harmonia. E como se faz isso? Bem, trabalhando aqui as virtudes. Antes de falar das virtudes, deixa eu fazer aqui uma observação de uma conversa hoje que a gente estava tendo aqui sobre os sistemas de manipulação. E como que os sistemas de manipulação, eles nos colocam, praticamente todos os dias nós somos bombardeados por desinformação, os sistemas faz parte do nosso sistema de manipulação coletivo, ou até os sistemas individuais das pessoas com quais nós temos relação. Hoje em dia eu vejo, inclusive aqui na internet, e mesmo nas questões físicas também aparece muito, as New Ages. Isso tem a ver com uma New Age, tem a ver com a nova era, né? A nova era. Isso tem trazido muitas falsas escolas, falsos movimentos filosóficos, esotéricos, religiosos e etc., que no fundo eles trabalham com essa lei da inércia contrária, em prejuízo a nós. Então, por quê? Porque eles manipulam, são sistemas que não se aprofundam e não trabalham as 3 qualidades do discípulo, que eu vou falar já, para a gente encerrar essa aula. Não trabalham, então eles ficam na superficialidade, vendendo aparentemente fenômenos e coisas que a gente acaba se apaixonando, que chama muita atenção das pessoas, porque elas procuram o quê? Uma evolução rápida. Procuram soluções rápidas. Da mesma maneira que a gente procura uma forma de se alimentar rápida, né? Então, recorremos aos nossos fast foods, né? Que são as comidas rápidas. Uma maneira de se alimentar rápido. E nós queremos, muitas vezes, nos alimentar espiritualmente da mesma maneira que vamos a um fast food.
E aí nós procuramos movimentos, procuramos coisas que aparentemente no final de semana, aparentemente em ler simplesmente um livro, ou até de assistir uma aula aqui televisiva, você acha aí na sua casa, talvez no seu sofá, talvez na sua cama, onde quer que esteja, você acha que evoluiu. E não é verdade isso. Isso não é verdade. Na maioria das vezes não é verdade. Pode ser que se isso fizer parte de um contexto maior, aí sim, isso vai somar no quantum evolutivo para disparar uma carga evolutiva, um passo evolutivo. Mas vamos lá. Helena Petrovna Blavatsky, uma filósofa russa, assim como nós encontramos também em outras bases filosóficas, mas eu vou me referir a ela, ela falava sobre 3 qualidades do discípulo. 3 qualidades do discípulo que necessariamente ele precisa desenvolver para atingir uma verdadeira evolução. Uma evolução de fato e não simplesmente ficar girando em falso, girando em falso aí num círculo ad eterno. Então imagine o seguinte, eu vou apagar aqui a nossa evolução espiral. Imagine que alguém esteja caminhando, esteja em movimento, porque não é nada que não esteja em movimento. Só que aqui, ao invés de ele fazer uma espiral, né, ele cai exatamente aqui no mesmo círculo, da maneira que eu estou fazendo, olha. Ele está em movimento, no entanto, não sai do lugar. 3 qualidades do discípulo, que eu cobro em aulas, né, quando a gente dá aulas aqui na escola, sempre que eu lembro, cobro dos alunos, quais são as 3 qualidades, às vezes eles nem lembram quais são muito menos às vezes aplicá-las, não é? Uma delas é a devoção. O que é a devoção? A devoção é um compromisso com as coisas verdadeiras. É um compromisso moral, espiritual que nós assumimos com um arquétipo divino, ou espiritual, uma verdadeira espiritualidade. Isso que é devoção. Devoção posso traduzir em fé, posso traduzir numa convicção. A convicção não é crença. A convicção ela é produzida através de uma experiência interna de cada um. Então cada um tem a sua convicção. Isso que é devoção. Então a devoção ela é trabalhada. A devoção é um compromisso de alma que nós temos com as coisas superiores, com as leis superiores, e não com a matéria. Isso é devoção. Então ela falava sobre a devoção, sobre a investigação e sobre o serviço. A investigação é um outro compromisso que nós assumimos de pesquisa, de estudo. Investigar significa um laço de amor que nós criamos com as coisas. Isso é investigar. Então investigar não é simplesmente estudar. Investigar ele exige mais que isso. Investigar exige uma entrega, é um compromisso com o saber. Então, eu me recordo, o mesmo Sêneca que eu citei agora há pouco, ele dizia o seguinte: olha, se fosse me ofertado toda a sabedoria do mundo, mas se fosse me colocado a condição de não ensinar essa sabedoria, eu não aceitaria. Isso é investigação, isso é o compromisso com a verdade, é o compromisso de amor que nós temos com o conhecimento. E por fim, o serviço. O serviço, estando fechando aqui as nossas três qualidades, o serviço é a ação propriamente dita. Ou seja, é quando nós pensamos, nós sentimos e nós agimos coerentemente a um princípio. Isso é o serviço, é a entrega devocional e investigativa. Então, quando nós chegamos a nos colocar em prontidão, nós nos oferecemos, nos ofertamos
Então, essa oferta do seu melhor, a oferta da sua vitalidade e a sua intelectualidade, das suas posses, do seu tempo, né? Envolve então um conjunto de coisas que aí ela define como o serviço. Sem essas três qualidades, com certeza, você está na falsa evolução, provavelmente entregue a alguma New Age, ou mesmo no cotidiano, no comum das pessoas, né, dentro de um princípio de mediocridade que assola aí a maioria da humanidade. Bem, eu acho que é isso. Hoje nós terminamos, espero que essas poucas palavras tenham colaborado, tenham somado com o seu quanto de conhecimento, mas jamais esqueçam das três qualidades do serviço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar o like ou o seu dislike, tá certo? E aí, muito obrigado.